e que possamos ser edificados pela e na palavra de Deus. Esta é mais uma aula do nosso curso de Teologia 2, curso das Escrituras. Que Deus possa abençoar você e que Deus possa estar com você aonde você for. Esta é minha oração, esta é a nossa oração. Continuamos orando pelo Rio Grande e pedindo que o Senhor interfira para o nosso bem em todas as... Já vou lá. Queridos, hoje eu quero falar com você. Deixa eu só pegar outra Bíblia aqui, um minuto. Pera aí, gente. Hoje eu quero começar a falar. Será a primeira parte da nossa aula. Essa aula será dividida em algumas partes, 2 ou 3. E nós hoje vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Esta doutrina, ela tem base bíblica, para ser acreditada, para ser crida. Na escatologia existem métodos de interpretação em 2 naturezas, a natureza do arrebatamento e a natureza do milênio. Cada uma dessas 2 naturezas depende da linha que você adota. Mas hoje nós vamos tentar mostrar que a doutrina do arrebatamento, que é adotado pela linha pré-tribulacionista, ela não, que geralmente veio com os Assembleias de Deus, veio com essa doutrina é nova na Igreja de Cristo. E ela é uma doutrina que ela diz que Cristo arrebatará a sua igreja para encontrar o Senhor nos ares. E embora, irmãos, eu quero começar a dizer qual é a minha visão sobre isso. Embora eu queira acreditar, e já acreditava em um primeiro momento que a doutrina do arrebatamento secreto da igreja tem a base contextual bíblica, eu não encontro nos textos que estão postos para embasar essa doutrina substância coerente suficiente para embasar tal doutrina. E esta doutrina do arrebatamento secreto diz que todos são levados num fechar de olhos ao ressoar a trombeta de Deus. Então,
Nossa, perceberam que esse é só o primeiro vídeo. Eu ainda farei outros vídeos falando sobre isso, mas hoje eu quero trabalhar os dois textos principais que falam acerca da doutrina do arrebatamento secreto da igreja. Existem vários discípulos e para isso eu vou utilizar esse livro aqui do Lamartine Pozella, juntamente com o livro do Hernandes Dias Lopes, que é o nosso, veja bem, não estou colando o nosso material de estudo, ok? No capítulo 3 do livro, Lamartine fala sobre essa doutrina. A primeira passagem que os pré-tribulacionistas se utilizam para falar que Jesus Cristo virá antes é 1 Tessalonicenses 4,17. Essa está numa perícope importante que fala que Paulo está tratando acerca da ressurreição daqueles que já morreram. E aqui Paulo, ele dá uma esperança para a igreja de Tessalônica acerca daqueles que morreram no Senhor. Na perícope anterior, Paulo está falando da piedade, como os crentes devem ser piedosos. Então vejamos que o contexto do capítulo 4 é um contexto para nós esperarmos a vinda do Senhor Jesus, para que Ele venha buscar a sua igreja após o que acontecerá nos últimos dias. E Paulo se usa de um eufemismo no capítulo 4, no versículo 14, Paulo ele usa um eufemismo sobre dormir. E ele diz assim, a gente ainda vai ler muito essa passagem, mas eu quero começar por ela porque eu acho que é a base, certo? Diz assim, vou ler a partir do verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja, só que é um eufemismo para dizer que quem já morreu, na verdade, Jesus é meu amigo do Uber, Jean. Esse é um eufemismo para dizer aqueles que já morreram. Então, todos os crentes do Antigo Testamento e todos que morreram em Cristo são aqueles que estão com o Senhor. Então, dormir aqui é um eufemismo. Agora, veja o que Paulo diz. Ele diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
na segunda vinda, os mortos ressuscitarão e virão com o Senhor para o julgamento e o encerramento dessa vida e o julgamento das nações. 15. Dizemos-vos, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não perseguiremos os que dormem. O que Paulo está dizendo é que aqueles que estão aqui não serão levados antes que os mortos ressuscitem e venham para o julgamento. E aí ele diz assim, porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, que esta vinda é uma vinda inesperada, mas ela não é uma vinda secreta. Existe diferença entre inesperado e secreto. Aqui Paulo está dizendo que o mesmo Deus virá com alarido, ou seja, com grande voz e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Aqui a palavra trombeta, existiam as trombetas que os sacerdotes de Israel tocavam toda vez que eles iriam para a batalha. Esta trombeta aqui faz menção que a vinda do Senhor é uma vinda que todo olho verá. Agora, e eu olho o que ele diz assim, depois, e ele virá juntamente com eles nas nuvens, com aqueles que morreram. E encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta passagem, ela fala de uma vinda gloriosa, repentina, porque os que estão na terra e ainda não vieram, não se converteram ao Senhor, eles não sabem da volta do Senhor. Então, por isso que Paulo diz que a vinda do Senhor será como de uma forma secreta, né? Agora, uma coisa que nós temos que entender, mesmo que o texto ele está dizendo que a vinda do Senhor será uma coisa secreta, é para aqueles que não acreditam no Senhor. Eles verão depois, mas a igreja saberá que a vinda do Senhor está na hora que ele vir. Eu quero começar então esse texto. Nós precisamos entender uma coisa. O arrebatamento, ele precede algumas coisas. Por exemplo,
O tempo da ira é o tempo de Apocalipse 6, do 16 ao 17. Que isso lá em Apocalipse, parece que você era comigo, ele tá falando para nós que os que estão aqui na grande tribulação serão tentados. Olha o que diz o texto de Apocalipse 6, aonde inicia a grande tribulação. Deixa eu saber aqui. Um minuto. Antes disso, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês aqui. Em Apocalipse 3:10 diz assim, deixa eu só mostrar para vocês antes da gente ir para Apocalipse 6. Em Apocalipse 3:10 diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. O contexto, e aí no 12, no 11 ele diz: eis que venho logo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Na aula que nós fizemos anteriormente, aqui Jesus ele está se dirigindo à igreja de Laodiceia. Só que o contexto aqui não é um contexto de arrebatamento, e sim o contexto é: a igreja deve se arrepender antes que o terrível dia do Senhor venha. Então, o que Jesus está dizendo a Laodiceia? Laodiceia, tu tá morta. Então, tu precisa te arrepender e precisa guardar. Gente, que eu me perdi. É Laodiceia que acho que é. Agora, o apóstolo Jesus ele está dizendo que aqueles que guardaram a palavra do Senhor são salvos. São salvos. Mas ele não me está dizendo que momento é isso, se é antes ou durante ou depois da grande tribulação. Ele está dizendo a Laodiceia que, desculpa aí, a Sardes, que eles estão, que o Senhor ele guarda eles da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Agora, a gente dá para entender isso aqui como o arrebatamento, porque esse da hora é uma diferença na hora no grego. Se eu te guardo aqui, tu tá passando a tentação aqui, tu tá sendo recebido, abençoado, mas tu tá aqui. Guardar da hora é rapaz, é tirar para fora no grego. Então, por isso que
pré-milenistas e pré-tribulacionistas, eles dizem que aqui seria o arrebatamento, porque Jesus ele não está guardando a igreja na tribulação, mas ele está guardando a igreja da tribulação. E é isso que o pastor Lamartine vai defender no seu livro. Olha o que ele diz acerca desse texto aqui de Apocalipse 3:10. Cadê? Ele fala sobre isso. E aí, em seguida, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. A evidência determinante de que a igreja não passará pela tribulação está nos capítulos de Apocalipse que citam as 7 igrejas seladas. Essas igrejas locais não existiam naquela época. Não apenas existiam naquela época, como também representam a igreja de todos os tempos. Isso ele está certo. A igreja era uma igreja daquela época, mas não também é uma igreja que é representada hoje. Quando a igreja de Filadélfia quando a carta da igreja de Filadélfia foi escrita, Jesus fez uma promessa para os cristãos. Aqui começa o erro. Especialmente aqueles que estariam no fim dos tempos. E aí ele cita essa escritura que acabamos de ler. Ele diz assim: guardar na hora significaria retirar os cristãos durante a tribulação. Mas guardar na hora significaria retirar os cristãos durante a tribulação. Mas guardar na hora, como Jesus prometeu, significaria não permitir que os cristãos permaneçam, participem da tribulação. Jesus usou a preposição de ex, que significa de dentro para fora. Esta é uma preposição, irmãos, que indica originalmente as palavras iniciadas com ex é retirar. Por exemplo, êxodo é saída, tirando o povo do Egito. Portanto, o que Lamartine diz que Jesus prometeu à igreja de Filadélfia, que representa para ele todos os crentes fiéis, que guardariam da hora da aprovação. Só que eu pergunto uma coisa: como João ou como Jesus iria prometer uma coisa para a igreja de Deus, para qualquer uma daquelas igrejas acerca disso, se ele sabia que o arrebatamento não aconteceria naquela dispensação? Como ele ia prometer uma coisa para aquela igreja, então ele tinha que prometer para a igreja em geral e não para uma igreja específica.
Só que Jesus, no início do capítulo 3, ele é bem é bem claro quando ele diz a quem está sendo dirigida essa carta. E essa carta está sendo dirigida à igreja de Filadélfia. Embora a gente saiba, eu não estou negando que as cartas das igrejas de Apocalipse são para a igreja em geral, a gente já falou muito sobre isso. Elas também eram para uma igreja específica. E tu prometeu um arrebatamento que não aconteceria naquela época, se mentir como Deus não mente, então ele não poderia prometer isso não dessa forma. Se fosse essa passagem tivesse prometendo o arrebatamento, Jesus seria carola de céu. Eu tô falando isso pra ti, mas isso é para todos os que são-se de todos do final dos tempos. Só que ele não diz isso. E mais uma vez, o contexto aqui não é arrebatamento. O contexto aqui é que Jesus sabia que Filadélfia estava passando por um período difícil e que ele daria forças a ela para suportar a provação. É esse o contexto da carta de Filadélfia. Continuando, os pré-tribulacionistas ainda utilizam-se de época de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que é descrevendo o dia do Senhor. A gente já falou um pouco de 1 Tessalonicenses, mas eu quero voltar lá com vocês rapidamente. Bom, então Apocalipse 3:10 a gente já viu que é uma promessa da guarda da população para aquela igreja, e que essa preposição da hora e não na hora, ela até pode ter um significado de dentro para fora, só que até pode ser uma, digamos assim, uma coisa que faz a favor dos pré-tribulacionistas, porém, o contexto daquela passagem não é um contexto de arrebatamento, é um contexto de tribulação, e não da grande tribulação. Aliás, nem é o contexto da grande tribulação, porque existe na Bíblia existem dois tipos de tribulação. A tribulação geral, que é a tribulação que todos nós passamos, e a grande tribulação, que é a tribulação intensa lá de Apocalipse 6:18, certo? Então, nós já vimos dois textos. A 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, a gente viu o contexto disso, e Apocalipse 3:10, também vimos o contexto. Bom,
Lá na segunda, voltando para a primeira Tessalonicenses, no capítulo nós vimos o 4, agora vejamos o 5. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo está descrevendo a vinda do Senhor. E quando ele utiliza o termo dia do Senhor, que está no verso 2, acompanhe nessa Bíblia, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Aqui eles dizem que esse ladrão da noite é uma expressão, esse dia do Senhor, desculpe, é uma expressão em todo o Antigo Testamento para denotar o dia do juízo. Né? Então, por que Paulo expressa exatamente nesse capítulo? Porque, segundo ele, segundo os pré-tribulacionistas, o arrebatamento da igreja havia de ter sido comentado no capítulo 4. Ele diz que esta linha de fatos estava perfeita na mente de Paulo. Mas esta linha, então, eles, segundo Lamartine Pozella, esta linha do arrebatamento, em seguida começa com tempo de juízo sobre a terra, que é a segunda tribulação. E aí, faz uma menção no verso 3 que ele diz o seguinte: porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, que estas rápidas de modo nenhum escaparão. Aqui nós precisamos lembrar de uma coisa. Paulo, ele faz uma relação entre... Deixa eu só anotar aqui para não perder. Primeira Tessalonicenses 5. Aqui Paulo, ele faz uma relação, essas dores de parto, ele faz uma relação, deixa eu saber aqui, com o que Jesus falou no sermão profético. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura do texto de Lucas 21. Jesus aqui, em Lucas 21, ou Mateus 24, ele está falando dos sinais dos tempos. E ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, Lucas 21. Opa. Deixa eu pegar Mateus 24, é melhor. Mateus capítulo 24, ele diz assim, ó. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu vou ter que pegar aqui na minha Bíblia, só um pouquinho. É brabo quando eu não tenho
um computador aberto aqui. Em Mateus 24, no versículo 19, ele diz: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco há de haver. Esta expressão, mas ai das grávidas, Paulo, ele utiliza-se, deixa eu voltar lá para Tessalonicenses, ele utiliza-se dessa expressão que Jesus ele faz lá no texto que acabamos de ler, e ele diz assim, então verá de repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida. Quando a mulher ganha luz, o que Jesus, ela começa a ter contradições antes de dar a luz ao menino. Então, o que Jesus está dizendo, e Paulo está dizendo, que a grande tribulação será essas dores de parto. As dores de parto acontecem hoje, só que intensificará na grande tribulação. Quando a mulher começa com o processo de parto, quando ela começa a sentir as dores são pequenas e com espaços maiores. Com a medida que vai avançando e aproximando a hora do parto, as dores se intensificam e os intervalos delas diminuem. É isso que Jesus está dizendo aqui, que quando Jesus estiver para voltar, as dores se intensificarão, que aí virá o anticristo, a igreja será mais atribulada. Mas Paulo em Jesus dá a ideia de uma separação em duas etapas. Gente, eu era pré-tribulacionista. Eu era. Mas não tem textos substanciais. E eu vou dizer assim, eu quero acreditar. Eu quero acreditar que Deus vai nos tirar antes. Mas não tem textos substanciais que mostram a vinda do Senhor dividida em duas etapas. A vinda do Senhor é uma só. E aí agora, Lamartine ainda diz que no verso 3, a tribulação será um período de guerra no mundo inteiro, o arrebatamento, porém, virá em tempo de relativa paz. Porque antes do anticristo se revelar verdadeiramente, haverá um tempo de paz, um tempo em que o anticristo enganará as nações. E para que o anticristo venha, a igreja, segundo a visão dos pré-tribulacionistas,
a igreja precisa ser retirada, porque tem uma passagem que Paulo ele fala em 2 Tessalonicenses. Paulo ele continua falando e ele diz assim, versículo 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem de pecado, filho da perdição. O que se põe se levanta contra tudo que é Deus e que se chama Deus ou se adora. Como entrará no templo de Deus, como Deus querendo parecer Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que haverá um homem, que é o anticristo, que enganará as nações e que virá como um ladrão como virá para enganar as nações e que a verdade que Deus não pode vir antes que esse homem se manifeste. E todo tipo pós-tribulacionista concorda com isso. Só que o que os pré-tribulacionistas dizem? Que para vir o anticristo ser manifestado o homem da iniquidade, tem que ser retirado da igreja. Porque o que o texto diz? Vamos lá, versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, o que eles dizem? Que para que o anticristo se manifeste, tem que ser retirado. Já tem um assinante, obrigado. Para que o anticristo se manifeste, quem retira, para que ele se manifeste, tem que ser retirado da igreja, porque enquanto o Espírito do Senhor não tiver aqui, ele não pode se manifestar. Mas é ele que tentará a igreja. É ele que tentará os eleitos de Deus. Amanhã nós vamos discutir a diferença de igreja e de Israel. Nós veremos se tem diferença a igreja de Israel, porque os pré-tribulacionistas dizem que queridos. Eles dizem que existe diferença entre os salvos e os eleitos, que os eleitos são a igreja, que existe diferença entre Israel e a igreja.
Eu, particularmente, eu acredito nisso sim, porque a gente vê lá no Apocalipse 11 que as duas testemunhas viram do povo de Deus, né? E eu acredito que ainda Deus tem um tratamento com Israel, né? Porque o povo de Deus não deixa de ser povo de Deus. E aí muitos querem dizer, não, mas hoje em dia o povo de Deus é igreja, Deus não tem mais nada com Israel. Eu particularmente eu não consigo acreditar nisso porque o nosso Deus é soberano e ele cumpre suas promessas. Agora, nós a parte da divisão de igreja e de Israel, que a igreja é uma coisa, Israel é outra, que, né, eu acho que ainda isso não é verdade, né? Eu posso mudar de opinião daqui a pouco, né? Se eu ver outros textos na Bíblia, mas eu acho que ainda assim não existe formas substanciais bíblicas para serem levantadas para, para dizer que existe uma diferença em arrebatamento e segunda vinda. Eu acho que é uma coisa só. Bom, quero dizer que eu acreditava no arrebatamento, mas segundo os textos da Bíblia, não faz sentido. Tu tem que fazer uma jogada hermenêutica muito grande para colocar sobre os textos bíblicos isso, certo? Agora, e é isso que eu vejo na Bíblia. Agora, não existe. Deixa eu ver aqui. Agora, não existe formas substanciais na Bíblia para defender. Obrigado pela nova inscrição aí. Para defender uma duas vindas do Senhor, uma secreta e outra visível. Amanhã eu voltarei com esse assunto e aí nós vamos debater os outros textos, a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Isso tem diferença? Não tem? Quais são os textos? Eu ainda vou trabalhar alguns textos do Antigo Testamento, como Malaquias, Zacarias, segunda Pedro, que ainda a gente não trabalhou. Inclusive, eu vou explicar isso amanhã, mas eu quero deixar aqui para vocês, para nós trabalhar amanhã, o texto de segunda Pedro. O apóstolo Pedro ele também fala sobre esse dia e ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, segunda Pedro, cadê? Aqui, segunda Pedro, capítulo 2 Pedro 2, 3. Diz assim, e dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que meus pais dormiram, todas as coisas
permanecem desde o princípio da criação, porque voluntariamente ignorar isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pela qual pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Desculpa. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservaram como um tesouro e se guardaram com fogo até o dia do Senhor e da perdição dos ímpios. Porém, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é 1000 anos. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo e seres falecerão a terra, e as almas se nela queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que tipo vos convenha ser por santa conduta e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia do Deus, em que os céus incendiados se desvanecerão, e os alimentos ardendo se derreterão. Essa passagem nós vamos discutir na próxima live. Gente, eu tenho uma live marcada, se você quiser se inscreva, para terça-feira, meia-noite. Vamos fazer uma live de madrugada, certo? Então, essa foi a primeira live, a gente. Deixa sua opinião, vai lá no nosso Instagram e vote. Você acredita na vinda do Senhor apenas em uma vez ou no arrebatamento em 2 etapas? E nós então, na aula que vem, nós voltamos com esse texto que acabamos de ler, a explicação, Malaquias, Zacarias e outros textos que ainda devemos debater. E o que eu disse, e a divisão, e os contrastes entre o arrebatamento e a segunda vida. Tudo isso na aula que vem. E eu quero saber sua opinião. O que você acredita? Como eu disse, eu acho que seria justo Deus fazer o arrebatamento. Eu quero que isso aconteça, peço de todo o coração. Mas diferente de algum tempo atrás, como eu acreditava, e várias pessoas que eu sei que são próximos acionistas já foram para aí, deixaram de ser assim como eu, não se encontra base substancial na Bíblia para defender a vinda do Senhor em 2 etapas, certo? É claro que isso não é uma fonte de heresia, nada disso. Tem coisas que a gente pode discordar, não é heresia, é uma interpretação, porque as escrituras não são claras sobre isso. Agora, eu não consigo enxergar dessa forma do arrebatamento, inclusive porque essa doutrina, na história da igreja, é uma doutrina nova, né? Tem aí 200 e poucos anos, sabe? Então, é uma doutrina bem recente.
em 2000 anos de história do cristianismo, nem, não sei se é 200 ou 500, mas conforme for, é quase nada ao ver o tamanho da história da igreja, tá? Então, é isso. Nós voltamos ao ano que vem para trabalhar os outros temas, os contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda. Eu peço que você, se está gostando do nosso curso de teologia, deixe seus comentários. Esse módulo faça parte tanto do curso de Teologia 1 quanto do curso de Teologia 2, mais o 2, né? E fala no nosso site, lá tem todas as informações do curso, tem a capa do nosso curso e vai ter alguns conteúdos escritos para você falar. Teologando saudavelmente em kids.wordpress.com e você acha lá. Que vamos orar e terminar essa live. E aí voltamos na madrugada. Peço que você esteja conosco. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ter uma boa de dia, que possamos aprender a tua mão, que o Senhor nos ajude, Senhor. Mostre quem está certo, se o arrebatamento acontecerá ou não, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe. Volto na próxima aula, tá bem? Alguém tem alguma pergunta? Então tá, voltamos. Na live que vem eu tentarei responder perguntas teológicas. Então, anote suas perguntas e venha na próxima live comigo, tá bem? Acho que voltamos então amanhã. A live da meia-noite será na terça-feira, certo? De segunda para terça. E aí lá você pode perguntar, ok? Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos ser levados em espírito ao Senhor. Que Ele possa derramar do seu espírito sobre nós. Que Deus abençoe todos. Desculpa, essa live foi meio curta comparado às lives anteriores que tem quase 2 horas. Mas hoje acho que é isso, tá bem? Que Deus abençoe todos. Por favor, gente, se inscreva em nosso canal lá no YouTube. Lá tem todas as aulas anteriores, certo? Vocês vêm aqui, mas não vão lá. E agora você pode assinar aqui e você terá aulas exclusivas comigo dos módulos exclusivos dos cursos. Tem módulos que é só para os membros. Então, assine já, é um preço bem barato, o primeiro nível, claro. E venha conosco, tá bem? Tudo isso nós fazemos dentro do reino se for a vontade dele.